Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje estaremos falando sobre como lidar com a raiva. Estarei falando sobre princípios bíblicos e irei dentro da psicologia como tenho feito aqui no canal. Fique comigo neste vídeo. Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios 4:26, que vai dizer assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso aqui, em nenhum momento você vai ver que Paulo fala não ireis, mas ele vai dizer irai-vos e não pequeis. Então, não é o sentimento que te faz pecar, mas é a forma como você lida com ele. E é sobre isso que eu venho falar hoje. A raiva ela é uma reação humana natural, mas que pode ser destrutiva se ela não for controlada. Na psicologia, ela é vista como uma resposta emocional a uma ameaça, injustiça ou até mesmo a frustração. É importante a gente aprender a reconhecer os sinais físicos e emocionais dessa emoção para poder gerenciá-la de forma saudável. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos aqui de controle da raiva, que vocês vão ver comigo o controle emocional. Jesus expulsando os cambistas do templo, que fica em Mateus 21, 12 e 13, porque Jesus ficou irado ao ver que estavam usando o templo, estavam usando de forma indevida. Ao invés de usar para santificar, adorar o nome do Senhor, estavam fazendo de comércio a igreja. Infelizmente, isso ainda tem até hoje. A raiva dele foi direcionada à injustiça e ele agiu com propósito e autoridade sem perder o controle. Então ele irou, mas não pecou. José e seus irmãos também um exemplo claro. Em Gênesis 37, a gente vai ver a história ali de José e como ele foi traído pelos seus irmãos. Mas mesmo após seus irmãos terem feito isso, ele no final os perdoou. Ele escolheu perdoar e confiar em Deus. Ele demonstrou controle emocional e perdão. Moisés também, em Números 20, do 10 ao 12. Ele ficou irado ao ver a murmuração do povo e bateu na rocha, o que lhe custou a entrada na terra prometida. Isso daqui não vai ser nem um exemplo de controle emocional, mas vai ser um exemplo de desequilíbrio emocional. Por quê? Nesse caso aqui, ele não teve autocontrole. Então, ele se deixou levar pela raiva descontrolada e teve consequências sérias, que lhe custou a terra prometida, uma promessa que havia sido feita para o povo de Deus há tanto tempo. E como que você vai gerenciar essa raiva com sabedoria e amor? Primeiro, você vai reconhecer seus sentimentos. É importante a gente identificar quando estamos com raiva. E quando você identificar, reconhecer, ore e peça força a Deus para que você possa controlar essas emoções. Porque sozinho a gente não consegue. Digo por experiência própria. Procure você praticar uma respiração profunda e pausa. Antes de agir, fazer qualquer coisa, tomar uma decisão precipitada. Vou tirar meu momento aqui, vou respirar. Aí depois eu ajo. Use comunicação assertiva. O que é isso? Expressar seus sentimentos com calma e de forma respeitosa, sem agressividade. Perdoe e confie em Deus. Ao invés de você ficar guardando esse sentimento para si, apenas escolha perdoar aquela pessoa. É fácil, não é? Não é. Aqui eu não vou trazer coisas fáceis. Vai ser difícil de lidar, então você muda se você quiser. Mas escolha perdoar e confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E se Ele nos deu
força para superar esse sentimento, então porque ele tem algo melhor reservado para nós e ele sabe sempre o que está fazendo, gente. Perdoar é deixar a pessoa impune? Não. É a gente entregar ela nas mãos de Deus e confiar que Deus sabe o que é melhor para fazer com aquela pessoa. Entendeu? Busque ajuda se necessário. Esse é um das dicas que eu vou te dar para te ajudar. Porque, cara, nem tudo é Bíblia, nem tudo é oração, nem tudo é demônio. Muitas das coisas, às vezes, são físicas, emocionais e não espirituais. Então, você tem que saber reconhecer esse momento e você procurar um psicólogo, um psicanalista, você buscar ajuda profissional. Eu vou deixar um versículo para reflexão também, que fica lá em Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu deixei esse versículo no outro vídeo, o vídeo passado, para quem viu sobre como gerenciar suas emoções. Eu falei que eu ia... Tem uma gama de emoções aí, né? Então a gente vai falar uma por uma, como gerenciar, como controlar, coisas que possam trazer bem-estar para nós mesmos. Melhor o homem paciente do que o guerreiro. Por quê? Porque o homem paciente, ele demonstra que ele não só tem sabedoria, mas que ele tem autocontrole. Quando você age na agressividade demais, você demonstra que você é tolo. Você não tem inteligência. Agora, quando você respira fundo e você segue em frente, você entrega nas mãos de Deus, você está mostrando que você é inteligente. Que você tem sabedoria, e não apenas a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Lidar com a raiva é um desafio, gente. Mas com fé, oração e práticas saudáveis, podemos transformar essa emoção de uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Lembrem-se sempre que Deus nos dá força para controlar as nossas emoções e agir com amor e sabedoria. Se precisar de alguma ajuda, gente, pode contar comigo, deixa nos comentários aí. Débora, preciso muito de oração. Ora por mim, se precisar, quem tem meu contato me chama no WhatsApp e fala mesmo, tô precisando de oração em tal área, que nós vamos entrar aí juntos, e Deus sempre no controle de tudo, mas não deixa de fazer todas essas coisas que eu falei aqui, principalmente buscar um profissional, porque com o emocional não se brinca, gente. Uma hora a gente tá bem, talvez a gente possa não estar em outro momento. É melhor você ter um equilíbrio do que você ser descontrolado emocionalmente. Porque quando você tem um controle emocional, a sua vida flui assim e abre portas que você nem imagina. Então fiquem com esse vídeo, que esse vídeo seja de reflexão, que Deus esteja sempre conosco e que o dia tarde de vocês sejam excelente e abençoado. Até o próximo vídeo. Tchau.